Então tá, hoje a gente vai começar o corpo humano. E daí fica um aviso aqui também. É bem extenso o conteúdo, porque o corpo humano é bem complexo. E a gente não vai ter tempo para ver tudo. E talvez seja bastante informação numa aula só. Por isso que é importante que vocês tentem fazer alguns exercícios para vocês voltarem para ver se vocês lembram daquilo mesmo, se vocês conseguiram entender. Se vocês não entenderem, eu preciso que vocês venham falar comigo sobre isso, porque eu não tenho como saber se vocês não entenderam, a não ser que vocês venham conversar comigo. E, gente, não tem problema nenhum não entender. É bastante coisa. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, a gente dá um jeito de contornar isso. Mas então como é que vai funcionar? A gente vai começar a ver 2 sistemas por aula. Esse vai ser a nossa meta. Uma outra aula vai ser um sistema só, que é um pouco mais extenso, mas a nossa meta vai ser 2 sistemas por aula. E hoje a gente vai começar vendo o sistema endócrino e o sistema digestório. Alguém sabe me dizer o que é o sistema endócrino? O que vocês pensam quando vocês pensam em sistema endócrino? Perfeito. Envolve glândulas. As glândulas aqui deram uma certa ajuda, mas é isso mesmo, Nicolas. O sistema endócrino é o sistema que a gente chama também de sistema hormonal. Toda glândula vai secretar um hormônio. E a gente viu que existem mais de um tipo de glândulas, né? A gente classifica elas de acordo com 3 critérios, um dos critérios sendo para onde vão as secreções dessa glândula. E a gente viu que as glândulas endócrinas enviam a sua secreção para dentro, então para dentro do corpo, para dentro da corrente sanguínea. Então elas vão secretar os hormônios na nossa corrente sanguínea. E os hormônios nada mais são do que substâncias químicas que vão servir como mensageiros no nosso corpo. Eles podem ter várias naturezas, a gente vai falar sobre alguns desses hormônios hoje, mas todos eles funcionam como mensageiros. É a forma do nosso corpo se regular. A gente fala que o nosso sistema endócrino, ele trabalha por feedback. Então, tô gravando, Nicolas, não te preocupa. Por exemplo, se a gente tem um problema, a gente começa a produzir... Por que a gente não produz insulina demais, por exemplo? Por que o nosso corpo não fica o tempo todo produzindo insulina? Porque a gente tem no nosso sistema endócrino um hormônio que vai antagonizar e que vai dizer não precisa de mais insulina. Baixou muito o nível de açúcar no sangue. Vamos lá. Então a gente vai vendo que sempre geralmente existem duplinhas que se ajudam a regular as funções do corpo. Então vamos começar no cérebro, com a hipófise, que antigamente também era chamada de pituitária. A hipófise, ela vai ser dividida em 2, tá? Aqui é a localização dela. Vejam que ela fica logo abaixo do hipotálamo. E a gente vai ter a parte anterior, que é a adenohipófise, e a parte posterior, que é a neurohipófise. Elas vão ter funções diferentes. Então, a adenohipófise é a parte que vai produzir, armazenar e vai liberar alguns hormônios sendo controlada pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo ele vai controlar toda a hipófise e vai controlar também a adenohipófise. Quais são esses hormônios? Gente, a gente vai falar muito hormônio, vocês vão ver que eu vou começar a falar muito trófico, tá? Às vezes, trófico tem a ver com o local onde aquele hormônio vai agir. Ok, somatotrófico não ajuda muito, mas vocês vão ver que nos próximos vai dar uma ajudada. STH, hormônio somatotrófico. Não, a hipófise não é o cérebro todo, desculpa, Chu. A hipófise é só essa parte aqui. E o hipotálamo também não é o cérebro todo, tá? O hipotálamo é uma partezinha que fica em cima. O cérebro todo a gente chama de encéfalo. São nomes das partes. Eu posso depois fazer um materialzinho explicando as partes do cérebro, mas, por exemplo, que a gente tem o córtex, aí o próprio córtex a gente divide córtex frontal, o córtex pré-frontal, aqui occipital. Então, são várias partes do cérebro. No caso, a hipófise é só essa
essas duas bolotas aqui. Estão aqui representadas, aumentadas. O hormônio somatotrófico, ou vai ser chamado de STH ou de GH, ele é o hormônio do crescimento. Gente, ele vai ser produzido por ser o hormônio do crescimento, principalmente nas fases de crescimento, né? Então, quando a gente, da infância até a adolescência, sendo produzido em muito menor quantidade quando a gente é adulto. Tanto que, às vezes, por exemplo, tenho 1,60 m, quero ter 2 metros de altura, porém já tenho 24 anos na cara. Vou injetar hormônio somatotrófico para ver se dá certo. Vocês acham que ia dar certo? Se eu injetar hormônio somatotrófico, será que eu cresço? Fico mais alta? Vamos lá, chutômetro. Justo, Nicolas, exatamente, tudo é equilíbrio. Mas o que que acontece? Mesmo se a gente conseguisse dar um jeito de manter esse equilíbrio, por que que isso não daria certo? Porque o hormônio somatotrófico, ele age principalmente nos ossos e nas cartilagens. Só que onde que ele age nos ossos? A gente vai ter, por exemplo, nos nossos ossos longos, uma parte que a gente chama de epífise, que a gente vai ver quando a gente trabalhar sistema locomotor, que eu vou falar um pouco sobre ossos, que é a parte que cresce propriamente. O osso consolidado, o que já é osso, não vai mais crescer. Ele está sempre se multiplicando, as células elas são dinâmicas, elas estão ali, tem um movimento daquelas células, mas ele não cresce, ele não espicha. Boa noite, Pedro. O que acontece? Quando a gente está em fase de crescimento, a epífise tem bastante cartilagem, ela não é tecido ósseo ainda. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai se depositando as células ósseas ali nessa cartilagem e o osso vai aumentando. É por isso, por exemplo, que se a gente pegar com muita força uma criança, a gente nunca pode pegar a criança assim. Se a gente puxar a criança assim, é muito comum deslocar o ombro, porque ainda tem muita cartilagem e daí, desloca muito fácil. Diferente de um adulto, também não é recomendado ficar puxando assim, mas se tu puxar, tu tem que fazer uma baita de uma força para tu conseguir deslocar o ombro de um adulto só com um puxãozinho, porque a gente já tem osso consolidado. Então não vai crescer. O osso, tu não vai crescer em estatura, porque teus ossos longos, as tuas epífises já fecharam, elas já cresceram o que elas podiam crescer. As células elas ainda estão em movimento, ainda tem o nosso sistema ósseo está sempre remodelando o nosso osso. Então, se algum de vocês já sofreu alguma fratura, sabe que tu deixa o osso imóvel por um tempo e depois ele se reconstitui, porque está sempre num processo de tem células que vão... Qual é o nome dessas células que vão tirar o osso? E qual é o nome das células que vão botar o osso de volta? Vamos lá, para quem assistiu o vídeo. São os nossos osteoblastos e osteoclastos, tá? Ósteo, célula óssea. Osteoblasto é a célula jovem que faz o osso. Ela depois vira um osteócito, que é mais senescente. E os osteoclastos, lembrem, clasto lembra meio que lixo, sujeira. Os osteoclastos, eles retiram o osso. Então isso está sempre acontecendo, a gente está sempre remodelando os nossos ossos. Vai ter uns osteoblastos que vão estar lá depositando matriz óssea, vai ter osteoclastos que vão estar tirando. E isso acontece também para a gente ter um equilíbrio no cálcio que tem no nosso sangue, que a gente vai falar um pouquinho quando a gente fala de tireoide. Mas enfim, os nossos ossos não vão crescer mais. Nada vai crescer então se um adulto tomar um hormônio do crescimento? Não. Tem duas questões. Primeiro, ele é usado às vezes como anabolizante, por causa dessa questão de que ele aumenta um pouco a síntese proteica, um efeito também dele. Só que se tu colocar muito hormônio somatotrófico num adulto, tu vai ter o que a gente chama de acromegalia. A acromegalia, inclusive eu devia ter colocado uma imagem aqui para vocês, são pessoas que vão ter um crescimento das cartilagens muito acentuado. Então as orelhas vão crescer, o nariz vai crescer, se nota muito na face, porque na face a gente tem muita cartilagem. Às vezes algumas extremidades podem crescer, então a mão fica meio deformada, mas em estatura propriamente a pessoa não vai crescer.
Tá, prof, mas o que acontece se alguém tiver uma disfunção orgânica dessa glândula, da adenopófise, e produzir muito hormônio somatotrófico? Se a pessoa for criança, ela produzir muito pouco, ela vai ter o nanismo hipofisário. Então, porque não vai ter hormônio somatotrófico suficiente para ela completar esse processo de crescimento dela. E se for demais, numa criança, a criança vai crescer efetivamente. Então, tu vai ter o gigantismo hipofisário. Ok, gente? A adenohipófise, lembrem, nós estamos falando de hormônios que a adenohipófise produz e secreta. Ela também vai produzir e secretar o hormônio tireotrófico. E agora sim começa aquilo que eu falei para vocês. Tireotrófico tem a ver com a tireoide, porque ele vai estimular a tireoide a produzir os hormônios que ela produz, porque a tireoide também é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, que são o T3, T4 e a calcitonina. Vamos falar sobre eles daqui a pouco. Além disso, a adenopófise também vai produzir o hormônio adenocorticotrófico, ou então ACTH, adenocorticotrófico, trófico, vai agir onde? Adenocórtico. Adeno, por causa que vai agir nas adrenais, aquelas glândulas que ficam em cima do rim, as suprarrenais ou adrenais. Corticotrófico, porque vai agir no córtex das adrenais. Então, vai estimular o córtex a produzir os corticoides, que são os hormônios que a suprarrenal, a parte cortical da suprarrenal produz. E o hormônio lactogênico ou prolactina, que apesar de não ter o trófico, né, de não falar onde ele está agindo, ele tem o lactogênico ou prolactina, então já nos traz o leite, assim. Ele vai agir nas glândulas mamárias. Ele é muito presente no final da gestação e ele vai se manter presente enquanto houver sucção. Então, enquanto o bebê estiver mamando, vai estar estimulando a adenopófise a produzir mais prolactina, a produzir mais hormônio lactogênico, e daí vai liberar o leite. Okay? Tentem sempre associar a alguma coisa. Os nomes, se vocês forem tentar lembrar só de nomes, fica muito abstrato. Então, tentem lembrar tireotrófico. Trófico é porque age em tal lugar, tíreo porque é na tireoide. Isso vai facilitar muito para vocês, senão fica muito abstrato. Eu gosto também de associar muito com as patologias, quando tem alguma patologia interessante, como é o caso do hormônio somatotrófico, o hormônio do crescimento. Nós também vamos ter os hormônios gonadotróficos, gente. Gonadotróficos porque eles agem nas gônadas. Então, eles vão agir nos ovários e nos testículos. Nos ovários, nós vamos ter a ação do FSH, ou hormônio folículo estimulante. O que será que esse hormônio vai fazer? Estimular os folículos ovarianos. A gente tem aqui uma imagem do ciclo menstrual, tá? Então, a gente vai dividir o ciclo menstrual em duas fases, a fase folicular e a fase luteínica. Porque na primeira fase, quem vai predominar são os folículos ovarianos, quem vai liberar, quem está se desenvolvendo são os folículos ovarianos. Então aqui a gente tem o nosso... Estou, Pedro, relaxa. A gente vai ter o nosso oócito, que é o que a gente chama popularmente dos óvulos, né, que a gente libera na menstruação. Não é propriamente um óvulo, porque óvulo só acontece quando tem a fecundação. Mas a gente vai ter o nosso oócito e vai começar a crescer esse folículo. Então, está se preparando, tudo isso pensando em se preparar para a fertilização, né? Para liberar o oócito para ser fertilizado. A gente tem, aproximadamente no meio do ciclo, então próximo do dia 14, a ovulação, que vai ser quando esse oócito ele sai desse folículo. Então, o folículo ele estoura e o oócito vai sair do ovário para as trompas de falópio. Caso haja uma fecundação, que acontece também nas trompas, o que vai acontecer? Ok, esse folículo já não funcionou mais, né? Ele estourou. Esse folículo ele vai começar a produzir outros hormônios. Antes ele estava produzindo estrogênio, agora ele vai ser o corpo lúteo. Ele não é mais o folículo, ele é o corpo lúteo. E ele vai começar a produzir progesterona. Então,
o corpo lúteo, que é a progesterona, que é o que vai manter o espessamento do útero. É a progesterona que vai fazer o útero espessar. Para caso haja uma fecundação, aquele óvulo, que agora sim vai ser um óvulo que vai estar fecundado, possa se grudar na parede do útero, possa nidar. A gente chama de nidação esse processo de se grudar na parede. Nidação parece ninho, então é como se o zigoto, né, aquela primeira célula, estivesse fazendo um ninhozinho para ela poder ficar na parede do útero. Claro, não é aquela única célula, já tem várias divisões, porque vocês sabem que as mitoses são bem rápidas. Mas, continuando. Corpo lúteo, que a gente também chama de corpo amarelo, vai produzir a progesterona nessa segunda fase, mantendo o espessamento dessa camada do útero, do miométrio, né? Que é... Do miométrio não, do endométrio. Mio sempre vai ser músculo, tá, gente? Então, o que vai crescer é aquela parte que é endotélio no nosso útero. Se tiver uma gestação, vai ser começado a produzir um outro hormônio que vai estimular o corpo lúteo a continuar produzindo seus hormônios. Se não houver essa gestação, o corpo lúteo vai degenerar e daí vai ocorrer a diminuição dos níveis de progesterona e com isso vai ocorrer o evento da menstruação, que é nada mais do que aquela camada que espessou, ela vai começar a descamar, né? Vai cair o excesso, o que tinha crescido, que não precisava, e isso vai ser a menstruação. Ok, menstruação não é propriamente sangue, só sangue, pelo menos. Tem essa descamação da parede. E aí vejam aqui, traz vários parâmetros. Por exemplo, quando é que tem mais hormônio luteinizante? Pensem, se a gente está falando de corpo lúteo, a gente vai aumentar o hormônio luteinizante logo antes de começar a fase luteínica. Então, logo antes da ovulação. Durante a ovulação, aumentou o LH. Porque o que o LH vai fazer? Nos ovários, ele vai promover a ovulação. Então, ele vai fazer com que haja essa ovulação e vai estimular o corpo lúteo a produzir a progesterona. Só que esses hormônios, eles não existem só no corpo da mulher cis. Eles também existem no corpo do homem cis. Então, o que acontece? O LH também age nos testículos, estimulando a produção de testosterona. Ok, gente? Eu posso fazer um videozinho gravado explicando com mais calma essa questão da menstruação. Se vocês quiserem, me peçam. Ok? Mas olhem para esse gráfico é bem completinho, ele ajuda bastante a entender. Então, a gente falou da adenohipófise. Agora vamos falar da parte de trás, que é a neurohipófise. É muito importante vocês lembrarem, gente, muito importante vocês lembrarem que a neurohipófise não produz nenhum hormônio. Não caiam nessa pegadinha, tá? A neurohipófise não produz nenhum hormônio. Ela apenas libera hormônios do hipotálamo. Então, o hipotálamo produz alguns hormônios, deixa guardadinhos na neurohipófise e a neurohipófise libera quando necessário. Quais são esses hormônios? Na neurohipófise, nós temos a liberação de hormônio antidiurético ou vasopressina. Gente, antidiurético. Diurese é fazer xixi, né? É urinar. Então, se ele é antidiurético, ele vai evitar que a gente faça xixi. E para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que estimular a absorção da água. Porque nos rins, o que não fica retido, o que não é absorvido, é o que é excretado. Então, se é excretado do rim, vai direto para a nossa uretra e daí sai. Então, o hormônio antidiurético estimula a absorção de água, a retenção. Então, essa água ela vai ser absorvida para ficar no nosso corpo. Um jeito de lembrar do ADH é saber que o álcool, ele inibe o ADH. Então, por isso que muitas vezes a pessoa toma umas cervejas e daí ela começa a dar conta que ela precisa ir no banheiro o tempo inteiro. Porque o álcool está inibindo o nosso ADH. Então, fica a dica. Ok, nós temos alguma patologia orgânica que envolva a nossa neurohipófise, o nosso ADH? Sim, um tipo de diabetes. E daí, cuidado, gente. Quando a gente fala em diabetes,
As pessoas geralmente pensam instantaneamente em diabetes mellitus, que tem a ver com a glicose no sangue. Aqui nós estamos falando de um outro tipo de diabetes, que é diabetes insípidos, ok? A diabetes insípidos é uma deficiência de ADH. Então, se tu tá com um pouco hormônio antidiurético, tu vai ter muita diurese, tu vai fazer muito xixi, tu vai urinar muito. E isso é um problema porque esses pacientes, muitas vezes, eles desidratam e eles têm muita sede, muita necessidade de beber água. Claro, porque o rim não está absorvendo toda a água que o corpo precisa. Vejam como é importante a gente manter níveis equilibrados dos hormônios. Se esse hormônio faltar, algum órgão no nosso corpo, alguma coisa no nosso corpo não vai dar certo. Vai ter algum problema ali. No caso do ADH, a gente tem o exemplo do diabetes insípidos. Claro que se a gente colocar demais, por exemplo, existem alguns hormônios algumas neoplasias, alguns cânceres, alguns tumores, que liberam hormônios. Isso também é problemático. Não é nunca nem para mais nem para menos. O corpo tem uma faixa ali do que é ideal. Neurohipófise também vai liberar ocitocina. A ocitocina ela é bastante conhecida porque ela é associada com a ideia de prazer sexual. Ela é muito importante na criação de vínculos afetivos, gente. Então, ela é importante, por exemplo, nas glândulas mamárias. Ela vai ajudar na ejeção do leite, a ocitocina ajuda nessas contrações da glândula para a ejeção do leite. E por isso que também se diz que é tão importante para a criança ela ser amamentada. Existem várias questões, uma delas imunológica, por exemplo, para pegar os anticorpos que tem no leite. Mas existe também a questão da criação do vínculo entre a mãe e o filhote. Por causa dessa liberação muito grande de ocitocina que tem na mãe, se cria um vínculo muito forte com a criança. Claro, tirando todas as questões que existem, particularidades, existe também depressão pós-parto, enfim, mas a ocitocina tem essa função. Ela é muito importante na formação de vínculos e ela também ajuda as glândulas mamárias a se contrair e o próprio útero, na hora do parto. É muito importante, a ocitocina é muito importante para a contração uterina para liberar o bebê. E vejam aqui, contração do miométrio, então mio, músculo, contração do músculo que tem ali no útero. Aqui só para vocês verem, para vocês lembrarem, então, na nossa adenopófise, nós temos o ACTH, hormônio adenocórtico trófico. Na adenopófise nós também temos produção e liberação do GH, ou somatotrofina, hormônio somatotrófico. Temos a produção do TSH, hormônio tireotrófico, do FSH e do LH. Então, folículo estimulante e luteinizante. Já na neurohipófise. Na neurohipófise, a parte posterior, lembrem que ela não produz nenhum hormônio. Eu esqueci, desculpa. Na adenopófise, a prolactina. Também atuando nas mamas, na glândula mamária. Na parte posterior, na neurohipófise, lembrem que não produz nenhum hormônio, mas ele vai liberar hormônios do hipotálamo, que vão ser o ADH, o hormônio antidiurético, e a ocitocina. Ok? Esse é bem legal para a gente dar uma relembrada nos hormônios e no que cada um deles, onde cada um deles age, para a gente ter uma ideia. Agora, descendo, saímos da nossa cabeça, vamos para o pescoço, vamos falar da tireoide. Gente, a tireoide fica mais ou menos aqui assim. Ela é bem difícil de palpar, mas se vocês beberem água, vocês vão sentir que tem uma coisinha se mexendo na nossa glândula tireoide. Tireoide é muito importante para o nosso metabolismo. Então, são 3 hormônios principais. O T3 e o T4, que é triiodotironina e tiroxina, tá? Por que triiodo? Porque vai ter 3 iodos. T3, T4, tem quantos iodos? Então, iodo muito importante para a tireoide. Isso era uma questão que, adoravam. Até, por exemplo, por que o nosso sal é iodado? Vocês sabem que o sal de cozinha, né, se vocês pegarem, não tem só cloreto de sódio, eles também têm iodo junto. Porque se faltar iodo, tu vai ter uma patologia da tireoide.
que a gente teve muito já, não é mais tão comum, o bócio, que é quando tem um aumento da tireoide, a pessoa vai ficar com o pescoço aumentado. Porque pensem, essa glândula aumentou, então ela vai empurrar as coisas que estão ao redor. Bócio tem esse aumento da tireoide. E essa tireoide ela aumenta porque ela está tentando funcionar normalmente, só que não tem iodo suficiente. Então ela vai começar a se esforçar, ela vai começar a se aumentar para tentar cumprir o papel que ela tem. Então, saber que T3 e T4 estimulam o metabolismo celular. Quais são as patologias da tireoide? Isso é bem importante. Tá? O bócio ele é um sinal. O que a gente tem? Hipotireoidismo e hipertireoidismo. O hipo vai ser quando está faltando. Então, está faltando os hormônios, está faltando T3 e T4 no sistema. Se eles estimulam o metabolismo, quando tu tem muito pouco, tu vai ter um metabolismo mais lento, um metabolismo que não está conseguindo suprir todas as funções que deveria. Então, a pessoa ela vai ficar, bradicárdica é quando a gente fica com diminuição dos batimentos cardíacos, tá? Cardio sempre vai ter a ver com cardíaco e brádio tem a ver com essa diminuição. A pessoa vai ficar com sonolência, é comum ocorrer aumento de peso, ter uma respiração que é mais lenta. E nesse caso a pessoa vai tomar um suplemento hormonal. Muitas vezes quando tem uma falta de algum hormônio, o que se faz é suplementar esse hormônio. O hipotireoidismo é muito comum, gente. E o hipertireoidismo vai ser o contrário. Então, tu tem hormônio demais, teu hormônio vai estar teu sistema vai estar muito acelerado, teu metabolismo vai estar muito acelerado. Então, a pessoa vai ficar ao contrário. Em vez de bradicardia, ela tem taquicardia. O coração dela vai estar muito acelerado. Em vez de sonolência, ela vai ter insônia. É comum também nervosismo, ansiedade, perda de peso, uma respiração mais acelerada. E o hipertireoidismo daí é uma outra questão, às vezes tem que ser feita uma retirada da tireoide se não conseguir ser controlado. E o próprio hipertireoidismo pode ser causado pela medicação usada para tratar o hipotireoidismo, pelo hormônio. Então, por isso também se diz muito para tomar cuidado com medicações, né? Se a gente tomar demais, elas podem ser um tiro no pé. E um outro hormônio produzido e secretado pela tireoide é a calcitonina. Calcitonina. Ela vai atuar também no metabolismo, mas agora no metabolismo especificamente do cálcio. Então, a gente tem que ter um nível de certas substâncias no sangue que é uma faixa bem estreita. Então, não varia muito. Se tu vê que está muito aumentado, tem algum problema. Cálcio é uma dessas substâncias. A gente tem cálcio no nosso sangue. Pensem, a gente tem cálcio em todos os nossos ossos, né? E o cálcio, ele vai ser muito importante para a contração muscular. Se vocês viram o videozinho, o professor Cris falou um pouco sobre o tecido muscular e talvez tenha falado sobre a contração, sobre como o cálcio é importante. É ele que vai ativar essa contração. A gente vai falar também sobre no sistema locomotor. Então, o que a calcitonina faz? Ela vai agir nesse metabolismo, inibindo a retirada desse mineral. Então, ela vai parar a retirada do osso, né? Então, ela vai dizer pro osteoclasto, parou, tá trabalhando demais, já tem cálcio demais no sangue, relaxa aí. E com isso vai diminuir a concentração de cálcio no sangue. Se não tiver calcitonina suficiente, o que vai acontecer? Aumenta muito os níveis de cálcio. E se tiver... E também isso vai prejudicar os ossos, né? Então, porque vai ter muita retirada óssea. Se tiver muito pouco, vai ser o contrário. Ok? Se tiver muita calcitonina, vai diminuir muito a concentração no sangue. E ao contrário, vai manter o osso íntegro. Se tiver muito pouca calcitonina, vai ter muita retirada do osso. Então, daí sim vai ter problemas ósseos. Por exemplo, uma osteoporose. São poros no osso. Osteoporose é quase literalmente isso. Nós temos também as paratireoides. As paratireoides vão ser 4 glândulazinhas que ficam atrás da tireoide, tá? Então, são essas bolinhas amarelas que a gente está vendo aqui. E as paratireoides produzem o paratormônio. O paratormônio também vai agir no metabolismo do cálcio. E ele vai fazer o contrário da calcitonina. Se, por um lado, a calcitonina ela vai parar a retirada do cálcio dos ossos, o que vai fazer com que
diminua o nível de cálcio no sangue, agora nós vamos ter o paratormônio, que vai estimular uma reabsorção do cálcio. Então, vai estimular os osteoblastos. A, tipo, podem colocar cálcio nesse osso aí. Não, desculpa. Estimulam a reabsorção do cálcio e estimulam os osteoclastos. Então, estimulam a retirada, desculpa, gente, dos ossos. Estimulam a retirada do cálcio dos ossos, aumentando a calcemia, que é o nível de cálcio no sangue. Desculpa, me confundi aí um pouquinho. Tudo certo? Conseguiram entender? Tá. Perfeito, gente. Isso aí, me peçam, tá? Não, sem vergonha. O paratormônio, ele vai estimular a reabsorção do cálcio. Então, vai estimular que esse cálcio fique no sangue, aumente o nível de cálcio no sangue. Para isso, se a gente pega as nossas reservas de cálcio, então, por exemplo, os nossos ossos são grandes reservas de cálcio, e a gente estimula células que degradam o osso, neste caso, os osteoclastos. Então, o paratormônio vai dizer que trabalhem mais osteoclastos, trabalhem mais, que a gente precisa de cálcio nesse sangue, tem pouco cálcio nesse sangue. Se a gente tiver demais, a gente cria problemas, danifica o osso, gerando uma osteoporose, por exemplo. Que é o contrário do que a calcitonina faz. Lembrem que a calcitonina ela é produzida e liberada pela tireoide, e a calcitonina vai dizer para os osteoclastos que eles estão trabalhando demais. Que é para eles pararem de trabalhar tanto, é para eles pararem de tirar tanto cálcio dos ossos, porque já tem muito cálcio no sangue. Então, a calcitonina vai diminuir o cálcio do sangue. Ok? Ficou mais claro agora? Nath, tu conseguiu entender? Tá, perfeito, então. Ó, aqui, ó. Eu esqueci que eu tinha colocado. A calcitonina vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Então, vai estimular que os osteoclastos parem de destruir tanto. E daí vai diminuir o cálcio no sangue. E já o paratormônio vai estimular a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Então, vai fazer os osteoclastos trabalharem mais e vai aumentar o nível de cálcio no sangue. E vejam, isso daqui vai dar um feedback. Quando tiver muito cálcio no sangue, tiver muito aumentado o paratormônio, isso vai dar um feedback para a tireoide. Olha só, tem muito cálcio no sangue. Vamos liberar mais calcitonina para a gente reabsorver um pouco desse ósseo, para a gente depositar esse cálcio nos ossos, reabsorver esse cálcio. E daí, se começa a faltar cálcio no sangue, isso estimula as paratireoides, e as paratireoides vão produzir paratormônio. É um sistema de feedback. Agora, uma outra glândula, as nossas suprarrenais. A minha imagem tá bem em cima, mas eu tô... Suprarrenais, acredito em ter escrito isso. Supra porque estão acima, renais porque estão acima do rim. As nossas glândulas suprarrenais são duas, uma de cada lado, uma em cada rim. E elas vão ser divididas em córtex. Córtex sempre vai ser a parte mais externa. Vocês viram que eu falei para vocês do córtex cerebral, é aquela parte externa. Sempre assim, tá, gente? Córtex sempre é o que está mais por fora. E medula sempre vai ser o que vai estar mais por dentro. Pensem quando a gente fala em medula óssea, é aquilo que está lá dentro, dentro do osso. No córtex das suprarrenais. É o córtex, lembrem que é estimulado pelo hormônio adenocorticotrófico. E o que esse hormônio vai fazer com que o córtex produza? Os mineralocorticoides, por exemplo, principalmente a aldosterona. A aldosterona ela é muito importante no nosso corpo e ela vai estimular a reabsorção de sódio. E, portanto, se a gente manter sódio no corpo, a gente mantém a água no corpo. Porque o sódio, por causa de uma questão de osmolaridade, a gente diz que o sódio ele vai carregando a água. Lembrem que... vocês lembram da osmose? Lembram como funciona o processo? Sim? Não? A osmose é bem importante, gente. Revisem... Tá. Se vocês não souberem, tipo, é bom dar uma olhada, mas lembrem que a água
vai do menos concentrado para o mais concentrado, né? Coitadinho, tá tão concentrado. Vamos lá diluir um pouquinho. Então, se é o sódio é um íon que vai concentrar aquela solução. Se o sódio está indo embora, a água está indo atrás. Então, outros hormônios produzidos no córtex das suprarrenais são os glicocorticoides, como, por exemplo, o cortisol. O cortisol ele é muito importante no metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteínas, e ele vai estimular o que a gente chama de glicogenólise. Lise, quebra. Glicogênio é porque é a quebra do glicogênio. Glicogênio é a reserva energética dos animais. Ok? Mas, assim, o que eu destacaria para vocês do córtex? A aldosterona, com a reabsorção de sódio. E saber do cortisol também, mas não sei se precisa lembrar tanto dessa questão da glicogenólise. O cortisol também é super importante no nosso sistema de vigília. Ele tem um pico de cortisol, por exemplo, quando a gente acorda. Vamos lá. E agora a medula da suprarrenal. Medula bem importante, tá? Aqui é legal saber da aldosterona, do cortisol, saber que é produzido aqui. A aldosterona é importante por causa dessa reabsorção de sódio e retenção de água. Mas a medula é muito importante, gente. Ela é a parte mais interna e ela é controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo. Autônomo porque ele não passa pelo córtex, ele não passa por nada, nenhum processo racional, né? E o nosso principal, gente, vocês precisam saber que na medula da suprarrenal a gente tem a produção de adrenalina. Tudo isso é uma glândula. A suprarrenal é uma glândula. A gente vai dividir essa glândula na parte cortical da glândula e na parte medular da glândula. As duas partes produzem hormônios. Toda suprarrenal produz hormônio. Só que a parte mais externa produz um hormônio diferente do que a parte mais interna. É muito doido isso, né? Mas é isso. Uma parte externa produz algo diferente da interna, por isso que a gente vai diferenciar. Não. Medula é o que está dentro. A medula espinhal não é sinônimo de medula. A gente tem sim a nossa medula espinhal, tá? Que tu tá falando, que é esta sapeca aqui, né? Que faz parte do nosso sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central vai ser a parte encefálica e a medula espinhal. Medula, quando falar em medula, nem sempre vai ser a medula espinhal. Nesse caso, é a medula da suprarrenal. Então, nós temos várias medulas, digamos assim, vários tipos de medula. Temos, por exemplo, medula óssea. Medula óssea é uma substância que fica dentro do osso. Quando a gente fala em doação de medula, por exemplo, a gente está falando em doação de medula vermelha que fica dentro do osso. E a medula óssea que vai produzir as células do sangue, enfim. A medula espinhal é uma medula, mas nem todas as medulas são a medula espinhal, ok? Mas muito válido, muito boa tua pergunta. A biologia às vezes tem, sim, algumas coisas de confusão. Aqui a gente está falando da medula da suprarrenal. Então, na medula da suprarrenal, é a parte mais interna da suprarrenal que vai ser controlada pelo sistema nervoso autônomo. O que é importante a gente lembrar? Da adrenalina ou epinefrina. É a mesma coisa, tá, gente? O que é adrenalina ou epinefrina? Luta ou fuga. É a adrenalina ou epinefrina que vai gerar aquele alerta. Aquele opa, a gente precisa agir. A adrenalina, ela é muito presente em situações ameaçadoras, né, que geram essa questão da luta ou fuga, e ela vai estimular o nosso sistema simpático, que é o nosso sistema reativo, né? O nosso sistema do, tá chegando o vestibular, meu Deus, eu tô ansioso. É o sistema que vai fazer com que a gente pare o nosso intestino, basicamente. Vai fazer com que o nosso coração comece a ficar muito acelerado. Então a gente fica constipado, a gente fica com o coração muito acelerado. A gente vai ficar também com a nossa respiração mais acelerada. A gente vai ficar com a boca seca,
com a pupila dilatada. Tudo isso, gente, são efeitos fisiológicos. O nosso corpo está fazendo isso naturalmente. A adrenalina tem essa função. Por que é importante a adrenalina? Porque em uma situação em que a gente precisa agir, a gente precisa ser o mais eficiente possível onde a gente vai gastar a nossa energia. Faz sentido a gente querer digerir alguma coisa, a gente querer passar o bolo fecal direitinho, gastar energia nisso agora, se a gente está correndo de um leão, por exemplo? Não faz. Mas a gente precisa de muita energia para o nosso coração bater mais, para a gente conseguir oxigenar melhor o nosso sangue. A gente precisa que a nossa visão, a gente consiga entrar bastante luz na nossa pupila para a gente enxergar bem, a gente tem que estar alerta. A gente não precisa de saliva, a gente não vai usar saliva para digerir nada. Mas a gente precisa correr, a gente precisa que a nossa respiração seja mais eficiente, por isso que esses brônquios vão estar dilatados. Que é o contrário de um momento de tranquilidade, em que a gente está faz amor, que é o nosso parasimpático que está ativado. O simpático, ele é de luta, ele tá nervoso. Ele vai fazer vasoconstrição periférica, então, tipo, os vasos da periferia, os pequenos vasos da periferia vão se contrair para não mandar tanto sangue para as extremidades, porque não é as extremidades que precisam de sangue agora, é o cérebro, é o coração, o pulmão, são os órgãos nobres, o cérebro e o coração. Vai aumentar esse ritmo respiratório, aumentar esse ritmo do coração, vai ficar aí um pouco hipertenso, porque tu precisa fugir do teu predador. O parasimpático faz meio que exatamente o contrário. Então, gente, além de saber tudo isso que é muito importante para o vestibular, eu quero que vocês saibam isso para vocês entenderem por que vocês se sentem assim. Nervosismo, ansiedade, tem sim componente psíquico muito importante. E é na parte psíquica que a gente aprende a lidar com isso. Mas também tem um componente orgânico, hormonal, que tá ali. Se é algo que nos estressa, se é algo que, né, mexe muito com a gente, como eu sei que nessa época o vestibular mexe, é comum a gente ficar taquicárdico, a gente suar na mão, a gente ficar com a boca seca. Isso acontece com todo mundo. Porque o nosso corpo interpreta aquilo como uma ameaça. Não ignorem o corpo de vocês. Ele manda sinais que às vezes a gente não consegue entender. Mas parem para prestar atenção, parem para ouvir o corpo de vocês. Porque ele está querendo falar alguma coisa. E aprendam a saber que, tipo, ok, talvez eu vá ficar com o meu coração acelerado. O que eu posso fazer? Existem respirações que podem nos ajudar, formas de respirar, né? Respiração diafragmática, por exemplo, que pode ajudar a desacelerar um pouco o coração. E talvez isso não te deixe calmo, mas se o teu coração estiver um pouquinho menos acelerado, tu consigas parar de pensar tanto nisso, sabe? Criem as suas estratégias, ouçam o seu corpo e aceitem que as coisas, às vezes coisas que a gente não gosta, como ansiedade, acontecem e faz parte isso existe uma base fisiológica para isso acontecer. Mas enfim, muito importante a adrenalina. Além disso, na medula, a gente produz a noradrenalina, que regula a pressão sanguínea. Ó, aqui. Deixei aqui. Também vão ter... noradrenalina. Tá. A noradrenalina, eu acho que eu tenho que revisar pra vocês. Não tenho certeza se ela é da medula. Eu vou mandar uma mensagem pra vocês depois da aula que eu vejo. Mas também tem... A principal é a epinefrina, né? A adrenalina. E também tem hormônios androgênios, então, que vão ser importantes na diferenciação sexual. E aqui é a aldosterona e o cortisol do córtex. O pâncreas. Gente, o pâncreas é uma glândula mista. Então, ela vai ter tanto produzir hormônios, quanto vai produzir secreções que vão ir para ductos, que a gente vai falar quando a gente falar do sistema digestório. Dentro da questão hormonal, a gente tem a insulina e o glucagon. A gente, no pâncreas, tem o que a gente chama de ilhotas de Langerhans. É a forma como se organiza, parece umas ilhazinhas mesmo, se tu olhar no microscópio. Diferenciação sexual.
Androgênios, isso. Que dão os caracteres secundários, né? Os androgênios, eles fazem os caracteres secundários. Então, tem a barba, por causa que tem menos estrogênio, mais testosterona. Não é que aqui seja produzido testosterona, nem... nossa, acabei de falar, progesterona e estrogênio. Não é produzido aqui. Mas os androgênios vão ser os substratos, digamos, ou vão estimular esses órgãos, que são as gônadas, né, são os órgãos sexuais que vão produzir esses hormônios. O pâncreas, como hormônio, tem a insulina e o glucagon. Tá, eu tava falando das ilhotas de Langerhans, que parecem umas ilhazinhas, e as ilhotas têm dois tipos de células beta e células alfa. As células beta vão ser as células que produzem a insulina, e as células alfa vão produzir o glucagon. Eles vão atuar na glicemia. O que é a glicemia? É os níveis de açúcar, de glicose no sangue. Então, o glucagon, ele vai aumentar a nossa glicemia. Ele vai estimular a glicogenólise, então aquela quebra da nossa reserva energética, que é o glicogênio. Se tu quebrar o glicogênio, como é uma reserva energética, tu vai liberar a glicose, essa glicose no sangue e aumenta a glicemia. Se a glicemia está muito alta, por exemplo, eu acabei de comer muita glicose no nosso sangue, tem um pico de glicose no sangue. O corpo vai detectar isso não é positivo, a gente não pode ter um pico infinito de glicose, então vai começar a liberar a insulina pelas células betas, que é tipo glucagof, porque ele diminui a glicemia. Ele vai estimular essa reabsorção de glicose. Então a glicose vai entrar nas células e parte dela, por exemplo, vai para o fígado, onde ela vai virar glicogênio. E aqui a patologia muito conhecida e muito falada, que é a diabetes mellito. A gente vai ter diabetes mellito do tipo 1 e diabetes mellito do tipo 2. Hoje em dia já se discutem outros tipos, mas vestibular nós estamos falando de diabetes mellito tipo 1 e tipo 2. Diferenças, gente, muito importante. A diabetes mellito tipo 1 é uma doença autoimune. Então é o corpo atacando o corpo. O corpo ele começa a atacar essas células beta, então o pâncreas não vai conseguir produzir ou vai produzir muito pouquinho insulina. Se essa pessoa não tem insulina, quando tem um pico de glicemia, ela não consegue diminuir essa glicemia, ela não consegue regular. E o excesso de glicemia no corpo, o excesso de açúcar no sangue, gera uma série de problemas. A glicose, ela é uma molécula grande. Então, por exemplo, se a gente tiver muita glicose na nossa retina, que é no nosso olho, a gente vai ter uma retinopatia, problema na retina, muito comum, retinopatia diabética. E o que acontece? Por ser uma doença autoimune, geralmente aparece em pacientes mais novos. Então, pessoas de 18 anos é muito comum descobrir, é comum descobrir antes até. Mas é mais raro que uma pessoa descubra, puxa, eu tô com diabetes com 50 anos. Provavelmente não vai ser diabetes do tipo 1. E a pessoa é insulino dependente. Ela precisa tomar insulina ao longo de toda a vida, porque ela não tem essa insulina natural. Diferente do diabetes mellito tipo 2, que é como se fosse uma resistência à insulina. Essa sim aparece mais comumente em pessoas mais velhas, porque está associada a estilo de vida. Então, pessoas muito sedentárias, pessoas que têm uma dieta ruim, então uma dieta muito rica em glicose, em muitos açúcares, carboidratos, pessoas tabagistas, com obesidade, alcoolistas. Tudo isso são fatores de risco para desenvolver diabetes mellito do tipo 2. Genética também sempre vai ser um fator de risco importante. O que acontece? Ainda vai ter uma produção de insulina normal, as células beta estão funcionando, o pâncreas está ok, só que os órgãos-alvo, os órgãos onde a insulina age, eles não estão mais tão sensíveis, eles não estão agindo normalmente. Então, tu vai usar uma medicação para ajudar a reduzir essa tua glicose, né, para ajudar a fazer a função que a insulina faz no corpo. Inicialmente sem usar a insulina, sem usar o hormônio, tu usa uma medicação que vai ser um hipoglicemiante, né, e vai diminuir a glicemia. Ao longo do tempo pode acontecer de não funcionar mais e ter que começar a tomar insulina.
Então não é muito certo dizer que é insulino independente, né? Antes eles chamavam assim, diabetes mellitus tipo 2 era insulino independente. Não é que seja independente de insulina, só que o primeiro tratamento não é insulina. Ok? Então, é aqui o que eu falei pra vocês. A gente tem, logo depois que a gente come, aqui tá escrito alimento com muito carboidrato, e lembrem que os carboidratos são os açúcares, a gente vai ter muita glicose no nosso sangue. Isso vai fazer com que se produza e se libere muita insulina no nosso sangue. E, ao contrário, né, como o glucagon faz o serviço contrário, vai ter muito pouco glucagon. Só que à medida que vai descendo a insulina, à medida que vai diminuindo essa glicose, vejam que quando a gente tem menos glicose no sangue é quando a gente tem mais glucagon. De novo, é um feedback que acontece. Os testículos. Os testículos são glândulas. Os testículos vão produzir a testosterona, que é o hormônio que estimula o desenvolvimento das características sexuais secundárias, que eu estava falando antes. Os androgênios vão estimular os testículos vão produzir essa testosterona, que é o que causa esse aumento de barba, aumento de pelos na face, a voz ser um pouco mais grave, geralmente, e também vai estimular a espermatogênese. Então, gênese, né, formar novos espermátides, novos espermatozoides. E os ovários que produzem tanto estrogênio, ou também chamado de estradiol, que vai ter responsável pelas características sexuais secundárias, daí no caso que seriam consideradas femininas, como o desenvolvimento das mamas, dos pelos pubianos, e participa no ciclo menstrual e na fixação de cálcio pelos ossos. Por isso que muitas vezes se usa reposição hormonal para mulheres que passaram pela menopausa, porque não são hormônios, nenhum hormônio atua só no local. Como todos vão para a corrente sanguínea, né? Às vezes eles podem ter ações em mais de um local. O estrogênio, por exemplo, ele vai ajudar na fixação de cálcio pelos ossos. Por isso que é muito comum que pessoas em menopausa tenham osteoporose, porque elas estão com dificuldade em fixar o cálcio, porque elas estão com pouco estrogênio. Mas não é todo mundo que se usa reposição hormonal, mas bastante comum. E a progesterona é a que eu falei, que vai ajudar na preparação do útero para a gravidez. Então, ela vai espessar o endométrio. Okay. E agora, o timo, ele é um pouco mais discreto. O timo é uma glândula que fica aqui no externo, nessa região aqui. E ele é um órgão, também é um órgão do sistema imune, cujos hormônios vão estimular outros órgãos do sistema imune, outros órgãos linfóides, que a gente chama, e também a maturação dos linfócitos T, que são os glóbulos brancos, né, as células de defesa. E a pineal, uma outra glândula que fica no cérebro, que vai produzir e liberar melatonina. Melatonina, muitos de vocês devem saber, porque se fala muito sobre, relacionada com o que a gente chama de ritmo circadiano, que é essa percepção noite e dia, né? Então, por que a gente sente mais sono de noite, geralmente? Porque a gente não tem estímulo da luz. Então, a luz do sol, a luz, é muito importante. Ela inibe a produção de melatonina. É no escuro que a gente vai produzir mais melatonina. Por isso que, teoricamente, a gente deveria sentir mais sono de noite. Só que como a gente tem muitas luzes artificiais hoje em dia, é comum de ter essas disfunções no ritmo circadiano. Aí o que se diz? Higiene do sono, não pegue nas telas pelo menos meia hora antes. Isso é bem importante para poder dar um tempo para a tua pineal começar a produzir mais melatonina. E esse ritmo circadiano é essencial, gente, porque o sono é importantíssimo para nós. Aquela parte amarelinha do pâncreas também, desculpa, Nicolas, eu não vi antes. Vocês têm que me avisar, porque às vezes eu esqueço de ver. Isso, o pâncreas é tudo isso daqui, ó. O timo é aquele que some depois de uma certa idade, isso. O timo, ele fica bem menorzinho, ele quase perde função, assim, nos adultos. Ele ainda existe, e ainda tá lá funcionando, mas ele funciona bem menos. Mas aqui, ó, corpo do pâncreas, cabeça do pâncreas. E sim, o timo, ele vai sumindo, vai degenerando à medida que a gente
fica adulto. E agora, então, sistema digestório. Estamos um pouco apertados, prometo que vou fazer o meu melhor pra gente não passar muito do horário. Qualquer coisa a gente continua na próxima aula. Gente, o sistema digestório, ele vai ser um grande tubo com glândulas anexas, por onde vai passar o alimento que a gente vai ingerir e que vai buscar retirar e absorver esses nutrientes e excretar o que sobrar. Basicamente isso. Quais são os órgãos? A gente vai ter a boca, a faringe, o esôfago, o estômago. Então, o estômago vai passar para o intestino, e vai ter o intestino delgado, que começa aqui atrás e vai todo essas voltinhas. Intestino grosso, e daí o intestino grosso vai dando reto no ânus, que é a saída. Só que além disso, outros órgãos importantes. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E glândulas, enfim, o pâncreas é um órgão, também é uma glândula, pâncreas, e glândulas salivares. O apêndice também, ali no intestino. Não tão importante para o sistema digestório, mas para o imune. Mas então, começando pelo começo. Gente, uma coisa que o vestibular gostava muito, acho que é uma tendência a ficar, isso falando de Enem também, tá? No sistema digestório é a questão dos pHs. Então, ao longo desse gigantesco tubo que a gente chama de sistema digestório, nós temos diversos pHs, porque cada partezinha vocês vão ver que vai fazer uma coisa diferente. Vocês lembram das enzimas? Lembram o que elas são? Se não, talvez... Gente, enzimas? Isso. E no nosso corpo, isso significa que as enzimas elas vão ser proteínas. A gente tem várias enzimas no nosso corpo que vão acelerar reações, por exemplo, quebra de um açúcar. Então a gente vai engolir um pão que tem muito carboidrato, tem muito amido, que é um carboidrato complexo. E esse pão vai sofrer na nossa boca a ação de uma enzima, a amilase salivar, nesse caso, que vai ajudar a quebrar esse amido em açúcares menores, que são, por exemplo, maltose. Ainda não é a glicose, que é o menorzinho, mas eles vão ajudar a ir quebrando. E as enzimas fazem isso, só que elas têm uma particularidade. Algumas, né? Mas uma delas é que as enzimas, né, por serem proteínas, elas vão desnaturar, dependendo da temperatura, e elas têm um pH ótimo, gente. Então elas têm um pH de atuação ideal. Fora dele, elas vão atuar menos do que elas poderiam, enfim. Então é por isso que ao longo do nosso corpo a gente vai ter essa mudança de pH, dependendo do que está acontecendo naquele local. Na boca a gente vai ter um pH relativamente neutro, um pH próximo de 7. O que acontece na boca? Processos de digestão mecânica, então a mastigação ela é muito importante para quebrar o alimento em partes menores, falando macroscopicamente, né? A gente vai cortar, cada dente vai ter um formato diferente dependendo do que vai fazer, né? A gente tem a nossa língua, que vai ajudar nesse processo do engolir, né? No deglutir. E também vai ajudar no nosso paladar. E ela é super sensível, a língua tem um tato muito bom. E as glândulas salivares, que vão produzir muco para dar uma lubrificação, então para não... Imagina se a boca fosse seca, a quantidade de atrito, como ia machucar a boca, né? Ela vai produzir uma enzima que é bactericida, então a lisozima, que ajuda a eliminar micro-organismos. E principalmente, gente, por favor, lembrem desta enzima, a amilase salivar, também chamada de pitalina. A amilase. Geralmente as enzimas vão terminar em ase, e elas têm um nome relacionado ao que elas degradam. Então, a amilase degrada amido. Vejam aqui, ela vai degradar o amido em maltose, que é um disacarídeo, tem duas moléculas. E é aí que vai começar a digestão dos amidos, então dos carboidratos. Gente, tem digestão de alguma outra coisa na boca? Não, apenas de carboidratos. Okay? A gente vai ter uma mecânica, quebra de tudo, claro, mas apenas os carboidratos vão começar a ser quebrados. Aí a gente vai ter a nossa faringe,
que é comum ao sistema respiratório e digestório. E aí a gente tem um certo problema, né? Porque tanto pode passar ar quanto pode passar alimento. E como é que não passa para o lado errado, né? Como é que o corpo garante que não vai passar para o lado errado? Com a epiglote, gente. Ela é essa lâmina aqui, que é uma cartilagem, que quando a gente engole, ela vai fechar a comunicação com a laringe. A laringe é a parte que vai para as vias respiratórias. Então ela fecha para que o alimento não entre nas vias respiratórias, porque a gente não quer alimento no pulmão, a gente quer que o alimento vá para o esôfago e vá para o estômago. O que acontece? Às vezes a gente está comendo muito rápido, ou então a gente está comendo e falando, acontece muito bebendo água, a gente começa a tossir, a gente se engasga, né? Por quê? Entrou alguma coisa que não devia na laringe. E aí existe um reflexo do corpo de tosse para tentar expulsar aquilo. A gente tosse para tentar tirar aquilo do nosso sistema respiratório. Porque aquilo não devia estar ali, não devia ter água, não devia ter alimento. Por isso que tu vai tossir, 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 só vai se sentir melhor quando sair efetivamente. Então, a epiglote é bem importante, é importante comer com calma, respirando, sem, né, falar ao mesmo tempo. A gente sabe que é difícil. Esôfago, gente, vai ligar a faringe ao estômago. A gente vai ter daí os esfíncteres, tá? O que são esses esfíncteres? É quando a gente tem a passagem de um órgão para o outro e tem tipo um estreitamento. Então a gente tem a nossa faringe aqui, aí tem um esfíncter e o esôfago. Por que tem esse estreitamento? Ele vai servir para várias coisas. O esôfago ele vai ter um aqui em cima, com a faringe, e um aqui com o estômago. No estômago, ele é super importante para evitar um pouquinho o refluxo. Porque pensem, aqui a gente estava num pH neutro, né? Então, um pH tranquilo, um pH de 7, que vai se manter aqui. E aí, quando a gente chegar aqui, a gente tem um pH de 2, um pH extremamente ácido. E as células que tem no nosso estômago, elas estão prontas para isso. O nosso estômago ele é adaptado para ter um pH baixo, mas as células do nosso esôfago não. Então, se a gente tiver muito refluxo, muito ácido cair aqui no esôfago, a gente vai ter uma ulceração, que é essa lesão que vai destruir o tecido que tinha originalmente no esôfago e botar um novo tecido, que é uma tentativa desesperada do corpo de conseguir se manter íntegro, porque o ácido, se o tecido não estiver pronto, ele vai corroendo aquele espaço. Então, o que é importante do esôfago? Saber dos esfíncteres dele e saber dos movimentos peristálticos. Então, existem movimentos autonômicos, movimentos automáticos no nosso corpo para passar aquele alimento para baixo. Aqui, quando a gente sai da boca, a gente não chama mais de comida, é o bolo alimentar, porque é o alimento macerado e misturado com saliva. Forma um bolinho que vai entrar. Gente, pouquíssimo da nossa digestão é consciente, né? Só aquela parte da mastigação, assim, inicialmente, a gente tem alguma parte cortical, racional, todo o resto autonômico. Então a gente vai ter essa contração da musculatura lisa que vai descendo o alimento, até chegar no estômago. Estômago, como eu falei, um pH extremamente ácido, gente. Aqui a gente tem as várias partes do nosso estômago, e o estômago também vai ter os seus esfíncteres, aqui a gente chama de piloro. Ele vai ter conexão com o esôfago, que a gente acabou de ver, e sai para o intestino delgado. Ele vai ser oco, é um muscular, então tem uma musculatura, o estômago ele vai se movimentar, e a maior parte do lado esquerdo do corpo, fica logo abaixo do diafragma, então ele fica bem abaixo aqui das costelas. Ele vai ter tanto digestão mecânica, então esses movimentos automáticos, os peristaltismos, eles vão continuar dentro do estômago, que vai ajudar a misturar o bolo alimentar com o suco gástrico, que vai ser principalmente ácido clorídrico, gente. Então, lembrem do ácido clorídrico no suco gástrico. Só que como é que a gente não tem uma destruição do estômago, né? Por que o estômago não se corrói se o ácido é extremamente corrosivo? Porque vai ter muito muco, que vai ser uma camadinha de proteção que a gente tem ao redor do nosso estômago. Só que não é infalível, né? Vocês sabem que a gente também pode ter úlceras no estômago. Mas vai ser assim,
enquanto se mantiverem graus aceitáveis de ácido clorídrico dentro do estômago, a gente tem uma proteção eficiente. E o que esse ácido clorídrico vai fazer? Vai fazer uma digestão química. Porque pensem, até agora a gente só estava macerando e misturando as coisas. Isso tudo processos físicos. Agora a gente tem um ácido, um processo químico que a gente chama de quimificação. Porque o que vai sair do estômago a gente chama de quimo. E a gente tem muitas enzimas digestivas para ajudar nessa quimificação. Principalmente a pepsina, gente. A pepsina é uma enzima que vai atuar começando a degradar os peptídeos. Então, proteínas vão começar a ser degradadas aqui no estômago. Aqui mostrando que a gente tem no estômago, naturalmente, o pepsinogênio, que é os imogênios, eles são os precursores da enzima ativa. É uma enzima que não faz nada, tá? A pepsinogênio não faz nada. Se o pH estiver baixo, então como está no estômago, ele vira pepsina, que daí sim é a enzima que vai agir. Ó, aqui o sítio ativo livre. E daí, como eu falei para vocês, do estômago, a gente vai para o duodeno, que é o começo do intestino delgado. O intestino delgado ele vai ter 3 partes. Então, no duodeno, gente, duodeno é muito importante para digestão. E notem aqui, pH alcalino agora. A gente saiu de um pH extremamente ácido, de um pH de 2, para um pH alcalino, de 8. A gente não é nem neutro mais, é alcalino. A gente precisa que esse piloro, que é esse esfíncter, seja eficiente. A gente vai continuar tendo esse peristaltismo, agora para pegar esse quimo, porque a gente vai ter mais sucos para misturar com esse quimo. A gente vai ter, por exemplo, suco pancreático, que vem do pâncreas, e daí a gente vai ter amilases. A gente vai ter a tripsina, que degrada peptídeo. A gente vai ter lipases, que degradam lipídios, então degradam gorduras. A gente vai ter nucleases, que degradam ácidos nucleicos. Gente, no duodeno, a gente vai ter tudo sendo degradado. Tudo. O estômago, principalmente proteínas. A boca, principalmente... a boca, apenas amido. No estômago, principalmente proteínas. No duodeno, tudo. Não, nada sobra ali. Tipo, tudo que der pra degradar, as enzimas vão estar lá, ó, degradando. Principalmente por causa desse suco pancreático. Suco entérico sempre vai se relacionar ao intestino, tá? Isso é próprio do duodeno, vai ser uma secreção alcalina com várias enzimas. Daí agora a gente vai ter, tipo, maltase, sacarase, lactase, que são que nem a amilase, só que em vez de ser para almido, é para maltose, sacarose, lactose. Temos também peptidases, nucleases, enfim, várias enzimas. Lembrem que são entéricas, pancreáticas e a gente vai ter o suco biliar, a chamada bile. Gente, a bile é muito importante também, alvo de várias questões. A bile ela é produzida no fígado, cuidado com isso, tá? Ela não é produzida na vesícula biliar. A vesícula biliar é o armazenamento, é o local onde a bile fica e onde ela é enriquecida. Então, a bile ela é feita no fígado e ela é enriquecida na vesícula biliar. E da vesícula biliar, ela vai para o duodeno. O que a bile faz? Ela não tem nenhuma enzima. Gente, cuidado, a bile não tem nenhuma enzima. Ela não quebra nada. Ela é tipo um detergente. Ela vai emulsificar os lipídios. Então, se a gente tem uma grande gota de lipídio, a gente vai fazer com que forme várias... vai juntar essas gotas para separar... Desculpa, como é que eu explico? O detergente, ele não vai quebrar aquela grande gota. Ela vai dar uma separada em gotas menores, que vão continuar sendo de lipídios. Continua sendo um lipídio, então não quebrou nada. Só que separou. E por que isso é bom? Porque vai aumentar a superfície de contato. Então aquelas enzimas que são do suco pancreático, que são do suco entérico, agora vão ter mais superfície de contato para agir, mais locais para poder atacar esses lipídios. Então, vai aumentar a velocidade dessa reação. Mas lembrem que é emulsificante, não possui enzimas.
Juro, gente, que não falta muito, tá? Peço perdão por esse atraso. Mas agora, continuando no intestino delgado. Gente, o intestino delgado é onde vai ocorrer principalmente a absorção dos nutrientes, tá? A absorção dos nutrientes é no intestino delgado. Então, no jejum e no ilho, a gente vai ter essas várias alças, essas várias dobras, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes do que a gente chama agora de quilo. Lembrem que a gente saiu do estômago, era o quimo, e o que sai do duodeno é o quilo, porque a gente troca o nome porque ele já está, vejam, bem mais degradado. Então aqui a gente vai ter absorção. Para isso, a gente tem duas coisas muito importantes, duas modificações. São as vilosidades, eu cheguei a falar para vocês isso quando a gente viu o tecido epitelial. As vilosidades, que são essas dobras macroscópicas. Então, o nosso intestino ele vai ter várias, parece todo enrugado, para aumentar a superfície de contato, para poder ter uma absorção maior. E essas vilosidades vão ter microvilosidades, que vão ser essas mesmas dobras, só que em nível microscópico, daí falando das células. As células vão ter microvilosidades, importantes para a absorção dos nutrientes. No intestino grosso, a gente tem a absorção da água. Então aqui, ó, aqui a gente termina o nosso duodeno e começa o nosso intestino grosso. Vai ser a absorção da água, que é muito importante para formar o bolo fecal. Então, aqui também tem muitas bactérias fermentadoras, a nossa microbiota intestinal, que é muito importante, gente. Na microbiota, a gente tem, por exemplo, relações de protocooperação. Então, são bactérias que estão no nosso intestino, que para elas é positivo estar no nosso intestino, porque elas recebem o que elas precisam ali, tipo, elas não precisam se dar o trabalho de conseguir aquela energia, já chega ali. E elas vão produzir como resto do metabolismo dela, vitamina K e vitamina B, que são vitaminas muito importantes para nós. A gente também vai ter bactérias que são indiferentes, que elas gostam do nosso corpo, gostam bastante, funcionam super bem lá, mas que para nós não faz a menor diferença ter elas lá. São as nossas bactérias comensais. Positivo para elas, para nós é neutro. E aqui, no caso da protocooperação, positivo, as duas saem ganhando. Então, o que a gente come é muito importante também por causa dessa questão, né? Parece pequeno, essas bactérias, mas a gente tem inclusive uma patologia que se chama disbiose, que é quando essa microbiota está muito pouco diversa, quando a gente tem poucas bactérias diferentes, né, assim, muitas da mesma, e que não conseguem suprir todas essas funções que essas bactérias normalmente têm. Mas enfim, depois de sair, vai absorver toda a água e sai pelo reto. Se a gente tiver muito pouca água já nas fezes, então se a gente se hidratar pouco, as fezes vão sair mais sólidas, porque a gente precisa absorver essa água para o nosso corpo usar. E se tiver muita água, daí vai passar muito rápido. Aqui a gente também tem movimentos autonômicos do intestino. E se passar muito rápido, daí diarreia, né? Que são fezes mais líquidas. Eu tenho a impressão que eu ia falar algo que eu tô esquecendo. Tá. Gente, controle hormonal do nosso... agora sim, isso daqui tá acabando. Esse daqui é um detalhe, ok? Então, assim, não se preocupem tanto, mas eu gostaria que vocês soubessem que existe. Então, hormônios que ajudam no controle dessa parte digestória, principalmente no estômago. A gastrina, aqui tem um erro, desculpa. Gastrina, gastro, tem a ver com o estômago, então a gastrina é secretada pelo estômago e vai ajudar a produzir suco gástrico, que é o HCl, principalmente. Enterogastrina. Entero vai ser secretada pelo intestino. Enterogastrina. Se a gastrina ajuda a produção de HCl, enterogastrina também vai ajudar. E ela vai inibir os peristaltismos. Aqui, ó. Ela vai inibir o peristaltismo, vai inibir esse movimento e vai inibir a produção de gastrina. Então, esse carinha aqui vai controlar a gastrina. Ó. A enterogastrina evita que a gastrina se exacerbe. Pensa que se a gente tiver muita gastrina,
muito ácido clorídrico, muito ácido no nosso estômago também não é bom. A gente precisa ter um pouco menos de ácido quando a gente não está se alimentando, por exemplo. Ah, vai ser um pedação de carne que é muito difícil de digerir, muito grande. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Precisa de muito ácido clorídrico, porque a proteína também é difícil de quebrar. Então joga ali ácido clorídrico por cima. Secretina vai ser do duodeno. Aqui, gente, isso daqui são detalhes, tá? Que estimula a produção pancreática. Então vejam que o próprio intestino vai estimular o pâncreas. E a colicistocinina vai ser produzida pelo duodeno para estimular a bile. Então aqui. O que é mais importante nessa parte digestória é vocês saberem o caminho que ele faz, saberem qual o pH da boca, do estômago e do intestino, principalmente do intestino delgado, e saberem que na boca a gente vai ter a amilase, então a gente começa a quebrar o amido, então o pão ele vai começar a ser digerido na boca, a carne não, porque a carne é mais proteica, não tem nenhum açúcar, nenhum carboidrato. No estômago a gente tem um pH extremamente ácido, então um pH de 2, que vai ter principalmente enzimas que vão degradar proteínas, então agora que assim aquele pedaço de carne vai começar a ser degradado. E no duodeno a gente vai ter um pH alcalino, então um pH de 8, que vai ter enzimas de todo tipo, tudo vai ser degradado ali. E nas porções finais do intestino delgado, no jejum e no ilho, a gente vai ter a absorção de nutrientes, sendo que no intestino grosso a gente tem a absorção de água, ok? Era isso, gente. Muito obrigada pelos minutinhos a mais que vocês me deram hoje. Era bem importante a gente conseguir terminar. Oi, pode falar. Dúvidas estou aqui, né? Eu sei que foi meio pegado esse digestório. O último hormônio, desculpa, colicistocinina. Que vai estimular a secreção da bile e do suco pancreático. E de enzimas no suco pancreático, isso. Então a colicistocinina ajuda no pâncreas, ela vai dizer para ter mais enzimas no pâncreas. E vai dizer para vesícula biliar. Ah, que bom, Bárbara. Eu fico feliz. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Qualquer coisa, falem comigo.